E aí, galera boa, como é que vocês estão? Saudades dos vídeos? Tomara que pelo menos um de vocês diga que sim. Pois é, galera, o que acontece é que na minha casa ainda estou tentando arranjar uma forma de fazer os vídeos por lá, em cenário, né? Talvez até tenha um local para fazer o vídeo, mas acho que precisava de um cenário maior, né? Como aqui, que eu fico girando, né? E esse ônibus aqui do Ceará me dá essa condição. E por conta disso, o jogo do Ceará, o último, foi fora. E tem essa questão do cenário. Mas eu espero um dia ajeitar essa questão do cenário para a gente poder conversar mais sobre o Ceará, fazer vídeos mais pontuais, sempre que tiver um assunto novo, a gente conversar e eu poder passar para vocês meu ponto de vista sobre questões envolvendo a equipe do Ceará. Hoje é a preparação, a partida do Ceará contra o Amazonas, nesta quarta, 9h30 da noite, definindo aí mais uma rodada, a quinta dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quando eu digo definindo, primeira rodada do Ceará, o que se definiu? Empate contra o Goiás. Depois o Ceará teve resultados negativos na segunda e na terceira rodada. Na primeira também imagino que foi negativo, mas o Goiás a gente está vendo que está brigando aí por um acesso, mas negativo você empatar em casa, como na terceira rodada contra o CRB. E claro, perder é sempre negativo, seja em casa, seja fora de casa. Foi o que aconteceu na segunda rodada lá no interior de São Paulo. E logo no interior de São Paulo, né, contra um outro adversário, contra o Novo Horizontino, o Ceará conseguiu a sua primeira vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E precisa disso, precisa ter sequência na competição. Valeu, Ricardinho, né? O que é isso? Ricardinho ali, né? Obviamente nunca atrapalha. E como eu estava falando, ter sequência dentro da Série B do Campeonato Brasileiro sempre faz, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida também, toda a diferença. Então, o que se pensa para o jogo contra o Amazonas é que o Ceará consiga a sua primeira vitória em casa. O Mugni falou sobre isso, embora ele saiba que não tem uma receita pronta para fazer esse tipo de situação ocorrer. Assim, a gente não tem a resposta assim, porque é uma resposta muito difícil essa aí. Todo time busca vencer, ganhar, ser campeão, então não tem uma resposta para isso. Mas entendeu que o nosso time, que é além do futebol, claro, mas muita luta, muita vontade, muita entrega. Então acho que a gente entendeu bastante isso, que isso é uma coisa que não pode faltar. Acho que tem que ser primordial para cada jogo, essa luta, essa entrega, porque por momento o futebol não vai aparecer, mas acho que essa entrega vai nos levar para muito mais sucesso que outra coisa. Vocês sabem que esses dias, né, que o Ceará ganhou, se falou muito foi de sistema tático. É uma tendência natural, é o seguinte: com 3 zagueiros deu certo, vamos manter aquela questão, né? Não mexer em time que está vencendo, nem se for em questão de sistema tático. O Mancini já disse que pensa diferente, ele entende que para cada jogo, para cada adversário, para cada situação, ou para as peças que ele vai tendo a cada partida, ele deve mexer, determinando o time, o sistema tático, a forma da equipe jogar com as peças que ele tem. O Mugni foi indagado um pouco a falar sobre isso, sobre essa questão de sistema, e ele também fala que dependendo do sistema, como ele vai ser escalado, também muda a sua posição e a sua forma de jogar. Sim, isso ia falar, muda dependendo de onde eu jogar, porque a gente tinha 2 volantes, jogou com 2 volantes, que praticamente a gente eu estava fazendo essa função, então era bem similar, mas eu ingressei no jogo, aí mais na frente, na posição do Recalde, e eu consigo fazer porque, sinceramente, já fiz em outros clubes, então muda que tem que ir mais para frente, né? A gente tem que pisar mais na área, tem que ser muito mais peso em quanto ao ataque. Obviamente que tem que correr para marcar, mas eu acho que jogando um pouquinho mais na frente, a cobrança é diferente. Você tem que
pelo menos criar situações, assistência, chutar no gol, fazer gol. Eu acho que isso é um pouquinho a diferença. Jogando mais de volante, você talvez é o encargado de marcar e articular o jogo, tentar assistir os meias, tentar que o jogo seja um pouco comandado por nós, quando a gente estiver com bom estado físico para ser bem intenso, e quando a gente estiver um pouquinho cansado, ficar com a bola. Mas jogando de meia para ataque, eu acho que é mais pensando no gol e ser um pouquinho mais decisivo. É interessante que o Ceará jogou contra a equipe do Mirassol, contra o CRB, que talvez a gente pode pensar que não são candidatos ao acesso, mas jogou também contra o Novo Horizontino, que se imagina, até pelo que ele fez no Campeonato Paulista e no ano passado pela Série B, é um potencial candidato ao acesso, e o Goiás é sempre jogando Série B, um candidato a acesso. Então, jogou com times de situações diferentes e teve resultados, vamos dizer assim, diversos em relação ao que se imaginava. Por exemplo, era muito pensamento de você enfrentar um CRB em casa, um time que a luta deve ser no meio da tabela, conseguir vencer. E o Ceará apenas empatou, e da forma que empatou, esteve vencendo, é verdade, abriu o marcador, mas tomou uma virada, poderia ter perdido a partida. Então, cada adversário, você acaba pensando de acordo com o que você entende que o adversário vai fazer na competição. E o Ceará, que quer chegar lá em cima, precisa competir e, se possível, vencer em algum momento, são 2 jogos contra cada um, todos esses adversários. O caso, por exemplo, do Amazonas, né? Eu comentava com o Mugni, ao fazer minha pergunta para ele, que acho que se fosse na semana passada, se fosse na rodada passada, o Amazonas seria pensado de uma forma, um time que não tinha ponto na competição, que não tinha jogado uma grande partida na competição e que ia enfrentar um Ceará que estava precisando de recuperação, porque é uma equipe que vai tentar lutar para chegar na Série A. Agora, o Ceará continua sendo esse time. O Ceará, mesmo vencendo, ele continua precisando de recuperação. 10º lugar não é a posição que o Ceará quer, então precisa se recuperar, precisa continuar vencendo, ainda mais jogando em casa diante da torcida. E vindo de um resultado de vitória, aí é que o Ceará precisa mesmo vencer para mostrar que o seu caminho não é aquele das 3 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a circunstância em relação ao Amazonas é que mudou, porque o Amazonas, que se pensava que seria ali um mero participante para tirar pontos de alguns e brigar por uma permanência na Série B, pode até ser que ainda seja assim, ele mostrou que tem capacidade de bater até o mais favorito dos times dessa Série B, que era o Santos. O Santos, que até então tinha 100% de aproveitamento, que começou como favorito e que financeiramente tem um poder de investimento muito maior do que das outras equipes que jogam a Série B desse Campeonato Brasileiro. Então, o Amazonas bateu o Santos, demonstrando que não existe essa coisa de favoritismo na Série B. Eu perguntei para o Mugni se isso fez com que mudasse um pouco também, mudou o pensamento geral sobre o Amazonas, né? Torcida, imprensa, analistas, quem avalia o campeonato, e acredito até adversários, se eles atletas também tiveram essa mudança. E o Mugni contou que tem muito a ver com a forma dele, Mugni, pensar. Não, confirma pelo menos minha forma de ver o futebol. Que você nunca ganha jogo antes de entrar em campo. Você tem que trabalhar. Se você não mostra que verdadeiramente você tem qualidade, tem time, tem vontade para ganhar um jogo, se você não mostra isso, vai ser muito difícil. Cada jogo pode ser Amazonas, pode ser Santos, pode ser o que você quiser. Então, isso confirma meu pensamento, e ainda bem que é assim, porque a gente não pode se relaxar. Mesmo se estiver a gente lá em cima na tabela, a gente não pode se relaxar porque isso está começando. E vocês sabem como foi o campeonato passado também. Teve muito time que ficou lá em cima na tabela, quase 30 rodadas, e no finalzinho perderam essa vaga para subir na Série A. Então, eu acho que a gente tem que tomar com muita seriedade, e que os mesmos 3 pontos que vamos fazer agora vão ser os mesmos 3 pontos do final. Então, para nós está valendo muita coisa. É isso aí, galera. Acho também que o Mugni está correto. Você não pode
ter um preconceito contra um adversário, um pré-concebimento sobre o quanto aquele adversário vai ser difícil ou fácil quando joga contra você, porque há uma sequência muito grande de jogos, há uma situação diferente tecnicamente a cada partida, taticamente também há diferenças, além da diferença de clima, né? A Série B, por exemplo, se você vai ao Amazonas, você vai ter um clima bem diferente do que o Ceará enfrentou em São Paulo, quando venceu o Novo Horizontino. O clima equatorial é outra coisa, quem já esteve lá, já estive, sabe que a linha, ou perto da linha do Equador, as coisas são bem mais complicadas. A gente está aqui nos trópicos e já sente um pouquinho de calor, mas vai para lá. Tente pegar esse calor lá do clima equatorial. Você vai ver que é diferente. Tudo isso incide na partida. Incide também o que você entende que seu adversário vai ser. Se o time não estiver preparado, talvez tenha sido o erro do Santos, para pegar um adversário que, embora o nome não seja assim tão gigante quanto o Santos dentro do futebol brasileiro, e achar que vai ser fácil, tomar uma derrota é possível. O Santos teve isso, né? Aconteceu isso com a equipe do Santos. Então a gente tem que pensar também desta forma. Quando eu saía da sala de coletivas, né, bem cedo, ali por volta das 3 horas, o pessoal do staff do Ceará, os analistas de desempenho já estavam aí, como você observa, arrumando ali a sala, porque teve vídeo hoje para os atletas do Ceará. Eles viram um vídeo sobre a equipe do Amazonas, sobre como se portou o Amazonas nos seus jogos, principalmente quando ele joga fora de casa, como se porta. E na coletiva, o Mugni até falou um pouco sobre isso, que certamente vai ser um time que vai buscar marcar, tomar a bola o mais próximo possível do gol do Ceará e tentar ir no contra-ataque. Então o Ceará tem que ter muita prudência, inteligência e saber que ele vai ser o protagonista do jogo, vai estar com a bola o tempo todo. Então saber o que fazer com essa bola e principalmente não entregá-la ao adversário é algo que precisa estar incutido na mente dos atletas do Ceará para essa partida diante da equipe do Amazonas. Tem desfalques o Ceará para essa partida. Os jogadores que estão, obviamente, no departamento médico sempre têm a possibilidade de voltar. Eu vi hoje o Bruninho, que esteve no departamento médico nesses últimos dias, mas a informação do último boletim é já que ele está em transição. Talvez seja uma opção para a partida, pode até ser utilizado pelos desfalques que o Ceará tem no meio de campo, mas é mais provável que seja uma opção. E o Saulo Mineiro, que também, já desde a última semana, o boletim do departamento médico informa que ele estava em transição. Então, o Saulo Mineiro deve voltar e provavelmente tenha um lugar, se não no time, mas para em algum momento do jogo atuar. E o Bruninho seria mais uma opção. Para um time que não vai ter o Recalde, completou a série de 3 cartões amarelos, um meia, e não vai ter o Lourenço, que foi expulso, né? Trocou um gol certo da equipe do Novo Horizontino por fazer uma falta fora da área ainda e uma expulsão. Então, são 2 meio-campistas que não estarão em campo. Eu sei que a maioria de vocês é favorável ao time continuar jogando no sistema de 3 zagueiros. E eu acho que isso é possível, desde que, diferente do jogo contra o Novo Horizontino, que os laterais iam muito na boa, os laterais eles passem um pouco mais. Eles vão ter que ajudar e fazer tabelas com os atletas de meio campo e de ataque, para que o Ceará tenha uma transição forte. Lembrando que o adversário é o Amazonas vai marcar forte e vai buscar o contra-ataque. Então o Ceará precisa ser precavido quanto a isso, não perder essa posse de bola e ter o maior número de atletas possível jogando próximos ali uns dos outros, para que essa jogada tenha fluidez para chegar ao campo de ataque. Então, entendo que é possível manter ali os 5, os 2 laterais, os 3 zagueiros da última partida. Ninguém está suspenso, não houve também informação de nenhum desses jogadores contundidos, machucados. O meio para frente, aqui o Mancinho vai ter que entender o que ele vai fazer, já que ele não conta com Recalde, lembrem-se que começou a partida, e ele não conta com o Lourenço, que acabou sendo expulso naquela partida. Então são 2 jogadores que estão suspensos, que cumprem automáticas e que não vão estar em campo.
um potencial retorno do Saulo Mineiro, que seria uma boa, só que temos que lembrar que o Facundo Barceló marcou um golaço nessa partida contra o Novo Horizontino. Então o Mancini iria sacar para colocar o Saulo Mineiro, iria sacar o Facundo Barceló para colocar o Saulo Mineiro. É uma questão que eu coloco, inclusive, o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham. Ou o Saulo Mineiro seria ali um terceiro atacante. Você poderia jogar num sistema estilo 3-4-3 ou um 5-2-3, onde um terceiro atacante também ajudaria no meio campo. Bem, é uma questão para o Mancini definir, para ele ver o que é melhor fazer na sua equipe, e ele já deve ter definido, porque nesta terça-feira os trabalhos do Ceará para essa partida contra o Amazonas terminaram. Então, opções o Mancini tem, desfalques ele também tem, de dois que eu entendo que são muito importantes hoje para o Ceará, o Recalde e o Lourenço, dois dos jogadores que estão fazendo mais diferença na equipe do Ceará. Acho até que o Recalde foi o grande nome da equipe do Ceará nessa vitória lá em Novo Horizonte. Então são desfalques importantes, são atletas importantes que acabam desfalcando o Ceará para esse jogo, e a gente vai poder entender um pouco mais da cabeça do técnico Wagner Mancini, poder saber o que ele, num momento como esse, onde perde jogadores importantes, onde teve um sistema tático que deu certo, mas talvez não seja o grande sistema tático para toda a temporada, vai jogar contra um adversário que tem forma de jogar totalmente diferente, ambição dentro da competição totalmente diferente do último adversário, do Novo Horizontino. E por outro lado, vem de um resultado excelente, um grande resultado, talvez até inesperado, de vitória diante da equipe do Santos. Não deve ser inesperado para o Amazonas, mas para o Santos e para os outros todos que estavam assistindo, inclusive para mim, inclusive para nós, na maioria de nós, esse resultado também foi inesperado. Então, são circunstâncias que o técnico tem que trabalhar com elas, tem as informações, a minúcia de informações sobre esse adversário, de como vem, para poder escalar a melhor equipe possível para conseguir um bom resultado nesta quarta-noite na Arena Castelão. Amigo, amiga, conto com o seu comentário, conto com o seu like e conto com a sua inscrição no canal para que a gente continue junto nos vídeos, para que continuemos juntos, para que a gente continue junto nos vídeos por aqui. Tá legal? Um abraço para todos, acompanhem a gente no Futebolês, todo dia 5 da tarde tem o Futebolês na Jogadeiro Band News FM com a transmissão no YouTube, tem 7h15 da noite a TV Jogadeiro, o Futebolês, também repercutindo tudo que acontece no futebol cearense, e tem os nossos vídeos e outras informações que você acompanha nas redes sociais do Futebolês. É o nosso convite para que você participe de tudo isso e esteja sempre aqui no canal, ativando as notificações, se inscrevendo se você não é inscrito, deixando seu like, deixando seu comentário, para que a gente possa melhorar tudo por aqui. Um abraço, galera. A gente se vê no Futebolês, a gente se vê nos vídeos por aqui. Valeu!